Boa tarde a todos. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Índia Armelau para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 29ª sessão extraordinária que, iniciada às 10 horas e 30 minutos, foi encerrada às 11 horas e 50 minutos. Muito obrigado, nobre deputada. Então, dou início agora, expediente inicial, para os deputados que se inscreveram. Nesse momento, quem vai usar da palavra vai ser a deputada Índia Armelau, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos presentes, boa tarde quem acompanha pela TV Alerj, boa tarde, presidente. Não vou me alongar muito, não sou de falar, né, de ficar fazendo rodeio, mas eu não sei se vocês acompanharam o que o nosso atual presidente, o pai dos pobres, né, o que defende o cidadão de bem aí, reza a lenda, revogou. Nós temos um problema hoje, que a violência tem aumentado absurdamente contra as mulheres, contra as crianças, né, estupros, assassinatos. E cada vez mais a gente espera a atitude de um presidente que ele proteja essa população, essa minoria, já que ele é da minoria. Quando você comete um crime sexual, um crime hediondo, você entra num cadastro, né? Você vai lá, procura e sabe que o cara cometeu. Sabe, igual o que tu vê nos Estados Unidos, essas coisas? Pois é, tudo bem. Só que, se o cara cumprisse 17 anos de prisão, por mais 10 anos após cumprir essa pena, o cadastro estava lá, então você teria esse acesso. Copiou? Vamos repetir. O cara cumpriu 17, 20 anos de pena. Acabou a pena, ainda por 10 anos, esse nome constaria no cadastro. Então você saberia o que tinha acontecido, qual foi o crime. Sabe o que o Lula fez? Ele revogou essa parte, esse trecho da lei, ele revogou. Ou seja, o cara está preso e está lá no cadastro. Para mim, meu filho, eu não quero saber quando ele está preso, eu quero saber quando ele saiu. Eu tenho que ter acesso à informação quando ele saiu. Por isso que eu falo que eu tenho nojo de esquerdista, eu tenho ranço e eu tenho vergonha. Eu quero ver alguma feminista, eu quero ver uma mulher esquerdista falando que ele é pela minoria, falando que ele é pelas crianças, pelas mulheres. Por quê? Por que o safado tirou esse trecho? Para defender vagabundo. Porque ele foi o único presidente que se elegeu e o presídio quase caiu no chão de tanto vibrar. Bolsonaro, ou qualquer deputado de direita, é odiado por vagabundo, por corrupto. Por que será? Porra, para quem sabe ler um pingo é letra. Então coloque isso na sua cabeça. Mais uma vez, o atual presidente mostrando ao que veio. Além de quebrar o Brasil com dívidas, o dólar lá na casa do chapéu, o real, uma das moedas mais desvalorizadas, nem na pandemia a gente passou isso. Tu vai no mercado, só falta cair para trás. Agora defendendo vagabundo, esfregando na tua cara. Quando o cara sair da prisão do crime hediondo, de um estupro, ele não vai constar mais no cadastro. Gosta de defender um vagabundo, né, presidente? Mas, ó, tic-tac. Não só a sua hora, mas de toda essa corda vai acabar. Porque a esquerda está mostrando para o que veio. E nós, conservadores, cada vez mais estamos aqui, ó, firmes. Resiliência. O Brasil, ele vai vencer. O senhor não vai tocar nas nossas crianças e nas nossas mulheres. Isso aqui eu estou falando para as pessoas entenderem qual é realmente seu caráter. Obrigado, presidente. Gostaria de solicitar à deputada Índia Armelau que assumisse aqui a presidência, para que a nobre deputada Lucinha pudesse dar uso da palavra. Próxima oradora, nossa amiga deputada Lucinha. Muito obrigada, deputada Índia Armelau, que preside os trabalhos no expediente inicial. É muito importante ver uma mulher na presidência dessa casa. Iniciando os trabalhos nesta terça-feira, dizer que concordo, colaboro com as suas palavras em relação a essa questão de ter retirado, né, essa questão que, no nosso caso, nós pensamos de forma diferente. Se o cara for um estuprador, tem que constar que ele é um estuprador, ele foi, não, ele pode voltar a ser. Mas ressocialização, para mim, é muito difícil no país que nós vivemos hoje. Ainda mais com a situação de renda, né, que a população não tem renda para sobreviver.
menor índice de desemprego no país, no momento. Mas, em compensação, a gente anda pelas ruas, o transporte alternativo, ambulante, é tudo trabalho informal, que acaba entrando dentro da captação de recursos, né? E, por muitas vezes, nós sabemos de que forma esses recursos entram. Mas o que me trouxe hoje aqui à tona é que nós estamos presenciando, desde a semana passada, a crise na área da saúde. Da área do abastecimento de água. A SEDAI, por sua vez, já tinha avisado que ela ia paralisar suas ações, porque ela teria que fazer a revisão, né, uma revisão ampla dentro do seu sistema, que é a limpeza dos dutos, que isso é previsto anualmente. Então, nós já sabemos que isso iria acontecer. Como realmente aconteceu, já foi feita essa limpeza e a SEDAI já voltou a fornecer água para todas as empresas que compram água da SEDAI, né? Porque a SEDAI hoje ela se limita apenas em captar a água, tratar a água e depois essa água que é tratada é vendida para as concessionárias. E é vendida pela SEDAI por R$2 a água, o metro cúbico da água. E as concessionárias compram em média, vendem para os consumidores, elas compram por R$2 na SEDAI e em média elas vendem para o consumidor esse mesmo metro cúbico por R$5. Por isso que a conta não fecha do consumidor, né? Por isso que o trabalhador está desesperado, a classe média está desesperada, dona de casa, porque na hora que vai pagar a conta d'água é um absurdo. Você paga a mesma tarifa de água, você paga de esgoto. E o mais interessante é que, por muitas vezes, não tem nem o esgoto tratado, né? A maior parte das áreas da nossa região, da região metropolitana, eu incluo aí também os municípios da Baixada, não só a capital, mas os municípios da Baixada, não tem rede de tratamento de esgoto, mas quando você vai lá pagar a conta, está lá a conta, você paga o mesmo metro cúbico de água, você paga 45% desse valor em esgoto. É 50-50, 50% de água, 50% de esgoto. Então, essa conta não fecha, as pessoas estão desesperadas porque não tem água, e não só está faltando água na Zona Oeste, não. Falta água na Zona Sul, falta água na Tijuca, falta água na Zona Norte, falta água na Leopoldina, está faltando água na Baixada Fluminense, Jacarepaguá, falta água em toda a região metropolitana, principalmente na capital. E a empresa da capital, que pega a maior parte dos bairros, é a Águas do Rio, que é uma empresa que ganhou uma concessão daquele tal leilão do passado, o leilão da SEDAI, na qual eu votei aqui nessa casa, deputada Indemir Reinaldo, contra o leilão da SEDAI, porque eu sabia que água é um direito de todos. Sem água ninguém sobrevive. Você pode sobreviver num sítio sem energia com lampião, que você não vai morrer se você não tiver iluminação. Você tem um lampião, uma vela para você ter algum tipo de luminosidade. Mas sem água, a água é vida. A água é um direito de todos nós, é questão de sobrevivência. E as pessoas não estão tendo água na torneira. Alguns conseguem comprar carro-pipa, mas a maior parte da população não tem carro-pipa. Submetem a pegar água de poços artesanais, muitos aqui já estão até desativados. Ou compram água de carro-pipa de que não sabe a procedência desse carro-pipa, porque também não tem a fiscalização por parte do INEA. Então você vê circulando um monte de carro-pipa sem identificação nenhuma da origem daquela água, onde captou aquela água que está sendo vendida. E nós verificamos isso em vários empreendimentos, bairros aqui da Zona Sul, que também o desespero é tão grande, estão comprando água de carro-pipa de qualquer jeito. Então, o alerta que eu faço a essa casa, eu me recordo que semana passada, estive com o deputado Luiz Paulo, que foi solicitada uma audiência pública para discutir essa questão. A questão dos rompimentos, toda hora rompe, né, uma adutora da SEDAI, toda hora está rompendo uma adutora do sistema. A todo momento para todo o funcionamento da distribuição de água, porque rompeu uma adutora. Então, eu e o deputado Luiz Paulo, no passado, nós aprovamos uma lei aqui, acho que em 2012, 2013, que estabelecia como uma questão importantíssima que todas as áreas que não tivessem adutora, que teriam que estar desimpedidas. Isso era a tarefa da SEDAI, hoje não é mais da SEDAI, é das concessionárias, né, de retirar as famílias dessas que estão em cima dessas adutoras e umas que estão em torno. A que acontecia em Rocha Miranda estava no entorno. Lá na Vila Quente, acho que uma grande parte das casas está em cima. Tem outras áreas da Zona Oeste que as casas estão em cima. Já aconteceu o desastre lá na Carobinha, lá em Campo Grande, como em outros lugares também. Então, existe uma lei, só que essa lei, ela foi aprovada, só que ela foi sancionada,
mas não entrou em vigor. Então, isso é um problema sério de risco de vida dessas autores romperem, já que tem a lei, cumpre-se que está na lei. Se na lei diz que na época era a SEDAI, hoje são as concessionárias, porque as concessionárias, quando elas participaram do leilão da SEDAI, elas sabiam o que elas estavam pegando. Porque ninguém vai participar do edital de licitação sem saber o objeto dessa licitação, o que consta nessa licitação e que tipo de recursos ela terá que dispor para que o sistema funcionasse. No caso da água e esgoto, estou falando especificamente da água e do esgoto. Então, essa história de Boitatá e da Carochinha, como eu falo com o deputado Luiz Paulo, né, as empresas, quando vão concorrer a qualquer obra, fazem um levantamento. No caso da licitação da SEDAI, elas também fizeram o levantamento. Impossível não fazer. Hoje, essas mesmas concessionárias questionam que elas assinaram um contrato, um valor X, que teria que ter a cobertura de rede de esgoto em vários municípios da Baixada e que não tem nenhum. A responsabilidade das empresas. Elas que foram se habilitar para participar do pregão, do leilão, então a responsabilidade é deles. Então, hoje nós estamos vivendo nesse momento. Ainda tem vários lugares que estão sem água. Lá na Zona Oeste, tem parte da Zona Oeste que está sem água. Tem escola particular, escola pública, que não está funcionando porque não tem água. E outros que têm água, a água é tão pouca que reduziram a alimentação das nossas crianças para lanchinho, porque não tem água. Então, nós estamos vivendo esse absurdo da falta d'água, incompetência da gestão, né, de grande parte dessas empresas que ganharam essa concessão, através desse maldito leilão da SEDAI, que eu votei contra, os deputados também votaram contra, o deputado Luiz Paulo também, que votou contra esse absurdo, que foi a venda da SEDAI, e estamos vivendo, além do caso de não ter água, para atender a população, tem que ficar comprando carro-pipa, quem tem dinheiro compra água mineral, ao mesmo tempo preocupado com essas adutoras que já existem há mais de 40 anos, que deveriam ter sido substituídas no passado, e não foram. A lei estabelece que elas têm que ser substituídas e que não pode ter moradia no entorno, nem em cima dessas adutoras, e que nós temos que resolver essa questão. Então, foi solicitado pelo deputado Nobre Luiz Paulo, né, deputado? Luiz Paulo? Foi solicitado por Vossa Excelência uma audiência pública para tratarmos desses dois assuntos. O valor absurdo da tarifa de água e esgoto que nós estamos pagando, e que a Genesa nada faz, como também a questão da falta d'água, que até hoje não voltou água na torneira de todo mundo, está faltando a água, e ao mesmo tempo a questão dessas adutoras. Então, era essa a minha questão de ordem que eu queria colocar hoje, como também dizer que tomei conhecimento que vão ter 2 hospitais federais que vão ser municipalizados, né, aqui no Rio de Janeiro. Parece que um é o Cardoso Fontes e outro eu não sei qual é. Espero que, se vier para o município, venha com recursos, né? Porque os 3 hospitais da minha região, da Zona Oeste, que é o Alberto Soares, o Pedro II Rocha Faria, foi no passado, né, acordado que o Estado ia repassar todo mês, ou de 3 em 3 meses, o repasse de recursos para que esses hospitais pudessem ser geridos pelo município, mas com verbas através do repasse dos recursos do Estado, e a informação que eu tenho que esses recursos por parte do Estado não chegaram ainda ao município do Rio de Janeiro, portanto, os 3 hospitais do município do Rio, Alberto Soares e Pedro II Rocha Faria, estão precisando urgentemente de verbas para que possa funcionar e atender a nossa população com dignidade, principalmente a população mais humilde, aquela mais carente, que procura atendimento na unidade pública, porque não tem dinheiro para pagar plano de saúde. Se tivesse, estaria no plano de saúde. Como não tem, ela é obrigada a se socorrer na unidade pública de saúde, que é através dos hospitais estaduais e municipais, e existe um gargalo muito grande. E sabe qual é o gargalo, deputado Edir Melau? Vou lhe explicar. Nós vivemos num momento, deputado Luiz Paulo, em que o atendimento primário é feito na rede municipal, na clínica da saúde, no postinho de saúde. Depois que é feito os exames, que é feito o encaminhamento, esse paciente, por muitas vezes, quando é de alta complexidade, quem tem que tratar e tem que fazer a cirurgia é o Estado, não é mais o município. Está compactuado na questão do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. O que acontece? Nós temos fila no Hospital Rocha Faria, deputado Luiz Paulo, esperando a cirurgia de cateterismo. E o paciente acaba morrendo de tanto esperar, porque não consegue o cateterismo. Ao mesmo tempo, nós temos fila nos hospitais, deputada Índia e deputado Luiz Paulo, que também estão aguardando a transferência, uma transferência para fazer tratamento de um câncer, e também estão aguardando na fila, como os pacientes também estão aguardando uma cirurgia de ortopedia, do quadril, do fêmur, porque a fila é gigantesca, e o INTO é só aquele prédio gigante.
do governo federal, mas é um prédio gigantesco, mas que não funciona. A fila é imensa para quem quer operar quadril, quer operar fêmur ou qualquer tipo de ortopedia de grande complexidade. Então, é essa o que eu passo aqui hoje para vocês. Vocês que estão me ouvindo, a deputada Lucinha está atenta. E vou solicitar da Comissão de Saúde uma reunião para tratar, já que vai vir mais 2 hospitais federais para o Rio de Janeiro, eu quero saber quanto é que vai repassar de recursos. Senão vai ser pires na mão e aí a população não aguenta mais. Obrigado, deputada Índia. Próximo orador inscrito, nosso amigo deputado Luiz Paulo, e eu convido a deputada Lucinha para retomar os trabalhos de presidente. Senhora presidente, deputada Lucinha, me atrasei 10 minutos, porque estava eu na reunião da Comissão de Servidores Públicos. Mas corri até aqui, porque não sabia que Vossa Excelência fazia uso da palavra no expediente inicial, mas verifiquei que a senhora abordou o tema mais relevante da nossa região metropolitana, que é a gestão do sistema de distribuição de água e esgoto pela Águas do Rio. Gestão desastrosa. Gestão que só tem mostrado para a população que a Águas do Rio é muito mais incompetente do que se imagina, do que a SEDAI, quando ela tinha também as crises das adutoras. Daqui a pouco nós vamos ter um clamor popular gritando assim: volta SEDAI. Aliás, senhora presidente, no mercado comum europeu, diversos países que tinham feito as suas concessões de água e esgoto para iniciativa privada, essas concessões estão sendo consideradas já caducas e o Estado está voltando a ser o gestor, porque o governo do Estado botou bilhões nos cofres públicos. Esses bilhões ajudaram o governador e dezenas de prefeituras. O governador se reelegeu em primeiro turno. A concessão de água e esgoto à iniciativa privada, teve até presidente da República batendo martelo lá em São Paulo no dia do leilão. Todo mundo comemorou. E quem está pagando a conta são exatamente os usuários do sistema. A conta alta e o péssimo serviço público que é prestado. Agora, senhora presidente, eu andei aprofundando o que fez a Genersa em relação à nossa lei. E até usei esse termo outro dia, nesse discurso, que foi até usado um discurso ali com uma reportagem, uma matéria de TV, plagiando um pouco Vossa Excelência. Parece história de carochinha, ou como diz a Vossa Excelência, parece que? História de carochinho e de boitatá. História de boitatá que Vossa Excelência prefere. Porque, veja só, nós fizemos a lei, a Genersa
consoante os parâmetros que a gente definiu em lei, diâmetro, vazão, vida útil, etc., definiu as larguras das faixas. Mas só definiu a largura da faixa. E enviou para as concessionárias fazerem os cadastros das adutoras e de tudo que estava em cima da adutora. Não cobrou, nada aconteceu. E mais ainda, vim só saber a posteriori que o Instituto da Região Metropolitana, que recebeu também, mordeu também recursos da concessão da Água e Esgoto à iniciativa privada, deveria tratar da remoção das comunidades que tivessem na faixa. E esse dinheiro, sabe bem Vossa Excelência, está sendo usado para fazer drenagem de pavimentação para sustentação política partidária. Ora, diante desse quadro, o que eu posso dizer? Que nada mudou. Nada mudou. Que nada mudou. É claro, cada acidente tem uma natureza distinta. Aquele que a Vossa Excelência lembra-se bem, de 2013, foi lá a milícia que estava perfurando o cano para fazer assentamento em cima da adutora. Agora, em Rocha Miranda, foi exatamente um estouro da adutora, porque ela não aguentou, possivelmente, o excesso de pressão. Associado a isso, esse conserto tinha que ocorrer na própria parada que a SEDAI, que é a fornecedora da água, e não é a distribuidora mais, ia fazer para a limpeza do sistema Aguandu, como anualmente corre. A SEDAI fez a obra de Rocha Miranda, não ficou conclusa no mesmo período, e estamos até agora sem água. Sem água. Tudo absolutamente desorganizado. E eu não vejo as autoridades que governam o Estado vindo dar satisfação à população. O máximo, a defesa do consumidor recebe as denúncias e está agindo. Um carro-pipa de 12 mil litros, isso eu ouvi na rádio, que custava R$700. 2.500. Não, eu já ouvi 7 mil. 10 vezes mais. Isso é um outro escândalo dentro do escândalo. Então, senhora presidente, além dos ofícios que fiz, protocolados, para fazer 2 audiências públicas, uma em relação à gestão da Águas do Rio, em relação à questão das adutoras, e a outra para o acordo que o governador fez para receber os 3 bilhões da última parcela de outorga, poder, em 2025, repassar para a tarifa e postergar o investimento. Então, esses são temas que o Poder Legislativo, que tem a função de fazer o controle externo da administração pública, tem que ficar em cima, porque isso repercute diariamente na vida do cidadão. Eu não quero sair nem desse tema para ficar isso aqui bem marcado. E vamos, pelo menos, até o dia 23 de dezembro, eu não sei quando é que vai acabar aqui o trabalho, mas, em função de agora está chegando uma série de projetos importantes, a gente trazer pelo menos 1 a 2 vezes por semana esse tema, para dizer que nós não estamos adormecidos, nós estamos vigilantes, e o que está acontecendo aqui na nossa região metropolitana, nesse caso específico, mais na cidade do Rio de Janeiro, é um absurdo, é um desrespeito. Qualquer outro adjetivo qualificativo que colocar é válido. Essa empresa é uma piada. Essa empresa está prestando um serviço que desonra as empresas de saneamento. Muito obrigado, senhora presidente. Antes de dar uma parte para Vossa Excelência. Deputado Luiz Paulo, dizer que eu comungo com a sua fala, e dizer que quando nós apresentamos esse projeto em 2013, 2014, foi justamente com essa preocupação. 2013 mesmo? 2013. E hoje nós estamos vivenciando o caos que está acontecendo. Então, como a audiência pública deve ser marcada antes do recesso, então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que se marque essa audiência pública e
chame, né, a sociedade para poder participar também, porque o Parlamento Fluminense ele tem que se posicionar em relação ao drama que a população está vivenciando, que é a falta do atendimento no abastecimento de água e esgoto. Então, estou devolvendo a fala para Vossa Excelência, que é nesse caminho que tem que ser mesmo. O certo seria todos os parlamentares falarem sobre esse tema, porque sem água ninguém consegue sobreviver. Senhora presidente, só encerrando, para dizer a Vossa Excelência... Pode continuar, deputado. Não. Eu solicitei e oficiei ao presidente da Comissão de Saneamento, só registrando que nem membro dessa comissão eu sou, mas marcando a audiência pública, eu estarei lá presente. Muito obrigado, senhora presidente. Pode continuar, Luiz Paulo. O deputado Luiz Paulo quisesse usar a palavra, teria mais 10 minutos, não tem nenhum orador inscrito para usar a palavra. Bem, a presidência suspende o trabalho até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Muito obrigado a todos, está suspensa a sessão.